paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a Juscelia e esse é o primeiro devocional, reflexão, mensagem que eu tô compartilhando neste canal. Eu espero que de alguma forma Deus possa falar com vocês. Lembrando que toda mensagem ministrada, compartilhada aqui tem base bíblica, né? É o mínimo. Quando Jesus estava no deserto, o inimigo, o diabo, Satanás, como você quiser chamar ele, só não chame de amigo, porque ele não é seu amigo, falava a Jesus: está escrito, como está escrito, mas se está escrito. O diabo conhece a Bíblia. E nós, pela misericórdia do Senhor, temos acesso às Escrituras. Temos acesso à Palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia física, você pode baixar uma no seu celular ou procurar no Google mensagens que tenham base bíblica. Mas a melhor mensagem está direto da fonte. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo bem básico para se entender a respeito do Evangelho. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Nós, que já fomos tratados pelo Senhor, estamos aqui para ajudá-lo a recuperar essas pessoas que, infelizmente, ainda estão precisando de tratamento. Nós ainda precisamos nos consultar todos os dias com o Senhor, mostrando para Ele as nossas feridas, as nossas cicatrizes. Acompanhamento diário é necessário para que a gente continue nessa caminhada. Em Isaías fala assim que é o pecado que faz separação entre Deus e os homens. Então, dia após dia, temos que olhar para dentro de nós, nos analisarmos e em oração apresentar para o Senhor as nossas dificuldades. Se a gente peca, a gente tem que falar: Deus, em nome de Jesus, me perdoa por tal coisa que eu fiz. Nós temos que reconhecer e abandonar. Em Provérbios fala para a gente confessar e deixar. O arrependimento é confirmado através de deixarmos aquele pecado de lado, lutarmos para não cometermos mais o mesmo pecado. Pois estarmos na presença de Deus não extingue a possibilidade de pecarmos, porque ainda como cristãos nós pecamos, mas não vivemos em pecado. A nossa luta diária é para mantermos as nossas vestes limpas, não pecarmos de maneira nenhuma. Porém, se pecamos, imediatamente o Senhor nos aconselha a abandonarmos o pecado, confessar a Deus, não fingir que nada aconteceu, vida que segue, porque o Senhor viu, o Senhor estava lá, o Senhor está acompanhando aquilo que a gente pensa. A palavra de Deus fala assim que antes que estivesse a palavra na nossa língua, o Senhor já sabia. Então não tem como a gente dar um desperto e falar: nada aconteceu. Aconteceu, você pensou, você falou, você gerou a intenção no seu coração, mas Deus ainda perdoa, Deus ainda tem Jesus como nosso advogado. Lembrando que ele veio para os doentes e não para os que estão sãos. Quem é que está são? É quem já recebeu alta e não precisa mais do médico. E nós não recebemos alta. Nós precisamos desse acompanhamento. Ou seja, todo mundo precisa de Jesus. Aquele que não reconhece a necessidade de tratamento, de acompanhamento, está mais doente do que os outros, ainda que por fora esteja tudo bem, mas tem algo a se tratar. O esfriamento da fé é a pior doença que existe, porque até para a morte tem jeito. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele havia morrido. Porém, as pessoas que estão vivas e não querem saber de Jesus, elas são mortos-vivos, vamos dizer assim, porque sem Jesus não tem vida. A palavra de Deus fala assim que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós passamos da morte para a vida. Não há vida sem Jesus. A palavra de Deus é muito clara sobre isso.
A palavra de Deus fala que Deus enviou Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Em Lucas fala para a gente não ter medo daquele que pode matar a nossa carne, mas ter medo daquele que pode, além de matar esta carne, nos levar para o inferno. Porque todos os dias pessoas morrem, mas nem todo dia pessoas vão para o inferno. Porque o reino de Deus começa agora é iniciado o reino de Deus. Em Lucas fala também que o reino de Deus está dentro de nós. Mas Jesus veio para os doentes, aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, aqueles que confessam Jesus com a boca, aqueles que falam: Deus, eu preciso do Senhor, eu reconheço a necessidade de estar com o Senhor. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não, ninguém tem como chegar a Ele sem ser por Jesus. Ou seja, precisamos entender a necessidade de nos apresentarmos dia após dia na presença dele, de Jesus. Jesus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Jesus é o capitão, o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que manda e desmanda, mas ele respeita as nossas decisões. A partir do momento que eu falo: eu não quero Jesus, Jesus não vai ficar insistindo em você. Mas, pela misericórdia dele, nos dá a oportunidade de ouvirmos. E a fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve e entende, Jesus está lá, com os braços estendidos para nos receber. Jesus não é aquele médico que escolhe os pacientes, mas aqueles que vai até ele, de maneira nenhuma ele manda embora. A palavra de Deus ainda em Lucas fala que ele veio para os perdidos. Então, não existe isso de falar: não tem jeito para mim, não vou para a igreja porque não tem jeito para mim, a minha vida está destruída. Entrega para ele, a responsabilidade é dele. Jesus morreu pela sua vida, Jesus morreu pela minha vida. Então não tem como eu dizer que não tem mais jeito. O único que pode assinar lá o atestado é ele, o médico. Não tem como eu falar, você dizer o seu pré-diagnóstico baseado numa pesquisa do Google. Não tem jeito para mim. Não tem jeito para minha situação. Não tem jeito para minha história. Ele, Jesus, é um médico que entende o processo, tem o remédio e o tratamento. E ele acompanha todos nós, dia após dia. Ele veio para o que estava perdido. E se você acha que a sua vida está perdida, ele te acha. Zaqueu subiu no lugar mais alto para poder ser enxergado por Jesus. Na passagem diz que ele era um homem de baixa estatura. Mas nós sabemos que o lugar mais alto que podemos estar não é em cima de uma árvore, não é em cima de um prédio de 50 andares, mas é aos pés de Jesus. Então, neste dia, eu convido você que está me ouvindo. Se você está achando que não tem mais jeito, se você está achando que acabou, entregue para Deus e deixe que Ele tome as decisões. Ele vai analisar o seu caso e vai mostrar como você pode sair disso. Se há uma doença física, Ele pode te curar se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai curar a sua alma, a fim de te dar uma vida plena, a fim de te dar uma oportunidade de viver com Ele. Não tenha medo do que pode acontecer. Tenha medo de partir dessa vida sem Jesus. Mas ainda assim, eu aconselho você a ter fé, pois é a fé que fez com que a mulher do fluxo de sangue fosse curada. Foi a fé que fez o homem que tinha lepra ser curado. Foi a fé que fez com que os 10 cegos fossem curados. Foi a fé que fez a sogra de Jairo ser curada. Foi de Pedro ser curado. Foi a fé que fez a filha de Jairo ser curado. Foi a fé que fez tantas coisas na Bíblia. E é a fé que continua produzindo milagres até o dia de hoje. E o milagre pode acontecer na sua vida. Mas o maior milagre é mudarmos a direção da nossa vida eterna.
pois a vida eterna existe para todo mundo. Mas em Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma única só vez. E vindo depois disso o juízo. Aonde queremos passar a nossa vida eterna? Com Deus ou sem Deus? Isso vai ser determinado em como estamos passando a nossa vida agora. Com Deus ou sem Deus? Jesus é o médico dos médicos e só Ele pode te curar. No físico, no espiritual, na sua mente, no seu coração e te proporcionar uma mudança de mente, uma mudança de vida, tendo a certeza da salvação. E quando a gente foca na eternidade, eu posso te dar toda a certeza que a nossa perspectiva de vida muda. Então, reflete comigo. O que você tem a perder se a sua vida está perdida? Entregue a sua vida a Deus. E se a sua vida está maravilhosa, glória a Deus. Mas se você conhece alguém que está perdido, mostre a ela aquele que pode dar a luz a um caminho escuro. Existe uma luz no fim do túnel. E se não tiver, o caminho é a conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim chegue o refrigério